E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Estou de volta para mais um vídeo, hoje com uma presença mais do que especial. Não vou fazer introduções longas, afinal de contas é meu parceiro também nas lives de domingo que às vezes acontecem. Atenção! Lá do GeoForça, eu estou falando de Rubem Gonzalez, o nosso Rubão. Rubão, bem-vindo de volta ao canal. Obrigado, Wellington. Realmente estamos aí meio atrasados com os domingos. Estamos com alguns dominguinhos atrasados aí, mas não tem problema não. O importante é que quando eu vou ao ar sozinho, muito do que eu coloco no ar é fruto das nossas conversas, dos nossos brainstorming, como dizem os especialistas, os que não têm ideia nem fazem nada, chamam de brainstorming, né? A gente chama de conversa de botequim, é onde a ideia floresce, é onde as teorias da conspiração são afastadas do nosso dia a dia, da nossa realidade, e a gente coloca cada coisa no seu lugar. Daí vem um grande índice de acerto, que é fruto único e exclusivo e uma relação direta, efetivamente, com a análise. As pessoas têm que entender que a análise não é futurologia. Tá? É isso aí, A gente Rubão. faz isso aqui, análise. Então, e por falar em análise, já que você usou uma palavra bem americana, é uma palavra que expressa bem, né? Assim, o bombardeio de ideias e etc. Mas nessa onda aí do nacionalismo sabujo, o nacionalismo do caramelo aí do Brasil, em que a direita se orgulha, estufa o peito para dizer que ama os Estados Unidos, a direita patriótica que ama os Estados Unidos e ostenta as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel como algo que simbolize o Brasil. Obviamente que algo que decorre dos estudos dos algoritmos que apontam para uma revolta cada vez maior do povo brasileiro contra essa exploração de Estados Unidos e Israel contra o povo brasileiro. Então, eles intensificam esse ataque com bandeiras, hino, até hino, aquele esporte que nem americano gosta, que estão querendo empurrar a goela abaixo do brasileiro agora, da NFL, aquela liga, para a bandeira dos Estados Unidos e o hino serem ostentados em solo brasileiro, uma tentativa de dar espaço para que os símbolos norte-americanos sejam difundidos amplamente através de uma mídia não menos sabuja do que a direita brasileira, até porque ela é parte dessa direita brasileira. Mas quando eu falo direita, você sabe que eu discordo desse conceito de direita e esquerda, assim como você. Esquerda e direita no Brasil são tudo a mesma coisa, apenas a maneira como entregam o país é diferente. Uma parecendo que tem preocupação humanitária e a outra fingindo ser radical. Mas todos adoram entregar as riquezas do Brasil e, inclusive, vou participar de uma live na página da Nova Resistência ainda hoje, falando exclusivamente sobre esse tema. E eu convido você que está assistindo aqui a participar da live. Bom, esse Brasil aí, esse Brasil americanizado, como diria Genival Lacerda, aqui tudo pirou, tudo mudou, tudo está mudado, aqui, aqui tudo pirou, tudo está mudado, aqui tudo pirou, tudo mudou, está tudo americanizado. Até logo é tchau e rapaz é boy. Eu não entendo o que se fala por aqui. Na lanchonete só se serve sanduíche, só se veste tanoche, jeans e calça ali. Até no rádio o locutor só fala inglês, só se ouve som pauleiro e rock and roll. Um tal de Love Mãe quer dizer amor. Até Paulo de Quitéria mudou o nome para Paul. E você, Rubão, vai mudar o seu nome para Ruben? Ruben, tudo que tem no Brasil e levem para os paraísos. Invista em criptomoedas. É isso aí. O nacionalismo de goela. O nacionalismo virou o nome fantasia. Nome fantasia, para quem não sabe, é aquele nome que você bota no letreiro da sua loja, do seu mercado, de alguma coisa que tem pouco a ver com a razão social, né? Porque a razão social é o nome no CNPJ, é a responsabilidade civil e criminal que existe daquela unidade. E ali na frente você coloca um nome fantasia. Então o nacionalismo está ligado à fantasia. A fantasia de um cara que odeia o Brasil, chama o Brasil de bostil, chama o Brasil de lixo, sonha em morar em Miami,
fala em moralismo, doido para ter um lugar para roubar, a pessoa não tem integridade ética e moral, é racista, não sou identitário, mas ele é racista. Ele é racista, isso eu sempre falei que o racismo existe, o racismo tem que ser combatido e ninguém combatia o racismo como o Brasil combatia. Ninguém tem leis específicas, ninguém tem nada disso. É igual a lei ambiental. A Europa inteira totalmente dizimada, sem um pé de árvore nativo, não tem nenhuma lei ambiental protegendo absolutamente nada. O cara pode chegar na Floresta Negra hoje e cortar ela de ponta a ponta. E o Brasil, mesmo bagunçado do jeito que é, se eu cortar a árvore que está na porta da minha casa, imediatamente vai aparecer um carro da fiscalização aqui. Isso no Brasil bagunçado do jeito que é. Então, muitas vezes, o cara mora num lugar e ele tem na mente morar nos Estados Unidos, em algum lugar, e é um país que não existe, só existe na cabeça dele. Ele cria um país fictício na cabeça dele, e às vezes o cara foi lá e... Não, mas eu já fui 5 vezes nos Estados Unidos. Bicho, você foi 5 vezes nos Estados Unidos, você foi 10 vezes nos Estados Unidos, você foi 50 vezes na Europa, você morou lá, você viveu lá, você conviveu lá. Não, eu conheci tudo. Isso é turismo. Isso é turismo. Turismo é uma bolha. Então o cara vai lá, acha que efetivamente a Disneylândia vai acontecer para ele. Aí o cara volta de lá com esse simbolismo e, em paralelo a isso, nós temos uma praga no Brasil, uma praga alimentada pelos dois lados, é um monstro alimentado pelos dois lados, que se chama neopentecostalismo. Essas igrejas canalhas desses pastores graneiros, vagabundos. Eu não tenho nada contra o protestantismo, eu não tenho nada contra a religião hebreia, eu não tenho nada contra o hinduísmo, nada. Até porque religião é uma coisa que eu professo dentro de casa. Ontem eu abri o meu programa com o Pai Nosso e com a Ave Maria, né? Em aramaico. Por quê? Porque a minha sogra faleceu anteontem e ela era uma pessoa devota e ela merecia essa pequena, singela homenagem da minha parte. Mas ela sabia onde estava no planeta. Essas pessoas não sabem, estão loucas. Elas criam elas criam uma fantasia, um país que não existe. É nada mais, nada menos que um roteiro criado na cabeça delas. Aquele Estados Unidos que eles criam não tem, aquele Israel não existe, nada daquilo existe. E esse pessoal vive assim. Isso aqui é Bostil, meu sonho é sair desse país, sair desta merda, eu quero isso. E o cara enverga uma camisa falsificada do Neymar, se veste de papagaio e pronto. E vai para a rua com a bandeira. Eu fico muito triste que faltou uma bandeira de 500 metros quadrados de Israel também, na manifestação nacionalista desses caras que se dizem nacionalistas. Pois é, um patriotismo muito canalha esse, né? Mas a esquerda não fica atrás, né? O que chamam de esquerda, na verdade. E Lula foi às redes sociais no fim de semana, todo orgulhoso, porque conseguiu finalmente consolidar o Acordo Caracu, onde a União Europeia entra com a cara e o Mercosul entra com o resto. E essa teoria não é minha, é do saudoso Samuel Pinheiro Guimarães, que foi ministro de Lula e era nosso amigo, não é? E conversava inúmeras vezes sobre esta veia entreguista de Lula e do PT que envergonhava a todos nós, não é? Por isso que não tenho vergonha de dizer que votei, afinal de contas, Fernando Henrique Cardoso conseguiu acelerar a destruição do Brasil, acelerou o processo de destruição da indústria nacional e fez com que o povo brasileiro fosse praticamente escravizado. Aí o PT, naquela oportunidade, se apresentava como uma oposição a isso, e claro que se você tem essa opção de válvula de escape, e de certa forma, Lula, no final do seu segundo mandato, tinha um país que tinha tudo para alavancar, mas ele já apontando ali o caminho que queria realmente seguir e para o qual ele foi preparado nos Estados Unidos no início dos anos 70, ele indica Dilma Rousseff, que foi aquela tragédia que conhecemos. Por isso, Rubem, nós não podemos aqui estar arrependidos de ter tentado, pelo menos, sangrar, ou estancar, perdão, a sangria do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB daquela época, do consenso de Washington. Mas essa esquerda
falsa do Brasil, com Lula agora celebrando um acordo que vai sepultar definitivamente a indústria não só do Brasil, como dos países do Mercosul como um todo, isso é uma vergonha enorme. Principalmente porque estamos vendo agora como está a França. Estamos vendo agora como os Estados Unidos estão num acelerado processo de declínio. Estamos vendo como a Alemanha e Reino Unido caminham também para o caos. Esse caos que está instaurado na França, esse caos que está sendo iniciado nos Estados Unidos, porque Donald Trump abandonou o projeto MAGA e abraçou a mesma agenda de Joe Biden, por sobrevivência. Hoje, ser oposição a uma agenda sionista nos Estados Unidos da América, na França, na Alemanha e no Reino Unido representa risco de morte. Esta é a grande realidade. E a esquerda brasileira e a direita brasileira, a comunidade internacional ocidental não precisa se preocupar porque está tudo ocupado, não é, por figuras patéticas que trabalham contra os interesses nacionais brasileiros e contra os interesses do povo brasileiro. Isso você debate todos os dias, nas nossas conversas sempre abordamos isso de uma maneira profunda, o que é uma lástima. Mas, mudando já agora e entrando realmente na França, eu convido você que está assistindo aí a este vídeo a assistir depois da conversa com o Rubem a um corte da minha participação hoje no Hora 10 da manhã, o jornal do canal TPA Notícias da televisão pública de Angola, onde eu comentei a crise na França. Então eu aprofundei bastante esse tema, mas eu vou ouvir agora a opinião do Rubão. Rubão, como é que você enxerga essa coincidência de uma França que já vinha com problemas gravíssimos desde 2018 com os coletes amarelos e agora quando Emmanuel Macron desafia o lobby sionista e diz que vai reconhecer a Palestina, estranhamente começam as primaveras dentro da França. O que é que você me diz sobre isso? Olha, esse é um projeto que nasce com a criação da ONU, né? A ONU foi muito bem criada. A ONU já foi criada em cima de um esqueleto sionista. Há um esqueleto sionista, há uma moldura por trás disso tudo. E isso daí, a única coisa que nós, eu, você, que temos a análise na ponta do lápis, na ponta da língua, a gente só não conseguiu prever, e agora a gente consegue prever o passado, né? Exatamente, entrar no passado e ver que o projeto deles foi de longuíssimo prazo. Foi de longuíssimo prazo. Então, quer dizer, a estrutura que foi montada lá atrás visava isso daí. Por exemplo, o que acontece? Um conjunto de leis baseada nos países em ética e moral, tá? Porque é assim, a gente está até adiantando um pouco o papo, mas, por exemplo, aconteceu no Nepal. Agora, qual é o mote do ataque do Nepal? A defesa das liberdades individuais, a defesa do conjunto, o famoso, e nunca pode deixar de ser esquecido, combate à corrupção, à moralidade, a tudo isso. E o sionismo faz esse caminho, tá? E a única coisa que ele tem em mente é o seguinte: eu vou botar o mundo inteiro constrangido a obedecer essa pauta e eu não vou obedecer isso nunca, em momento algum. Eu não vou ser ético, eu não vou ser moral, eu vou assassinar, eu vou matar, tá? Eu vou corromper, eu vou fazer tudo que eu criei um órgão para fazer. Aquele órgão é um órgão doutrinador mundial, aonde você cria o constrangimento público de um país como se estivesse numa classe de aula. Como, Wellington, você teve coragem de colar do seu coleguinha? Como você fez isso? E o Wellington, que é um aluno ali, mas é um país, que vergonha, como eu vou fazer isso? Como eu vou ferir os direitos humanos? E, do outro lado, nós temos uma nação que colocou todo esse projeto em cima da mesa e, por trás, faz o que quer. Assassina, ataca outros países, mata as pessoas, faz o que achar bem melhor, tá? O que bem melhor para quê? Para alcançar os seus objetivos. E está aí, nós estamos diante de um Estado sionista latente,
por trás, principalmente do Ocidente. Eles têm um problema muito sério, tá? Eles entram até a Rússia, mas quando realmente o olho amendoa, eles têm um problema muito sério. É esse que é o grande problema na vida deles. Eles têm uma barreira muito grande quando você entra no Oriente. É isso que está ferrando o sionismo. Porque até na Rússia eles conseguem realmente entrar com força, com vontade, inclusive boa parte dos Akenazes vem do leste europeu, são aqueles comerciantes da Rota da Seda que estavam lá na Ucrânia, em outros lugares, fazendo todo aquele comércio, e eles vêm e depois criam esse projeto sionista de voltar para uma Palestina que eles nunca viveram. Tá? Criam uma doutrina em cima disso aí. E para isso eles fazem qualquer coisa. Ou seja, Macron está sendo execrado pelo conjunto de acertos, os poucos acertos que ele tem, não pela quantidade de erros enormes, porque enquanto estiver campeando a balbúrdia, a roubalheira, tá? A sacanagem, tudo isso aí, é o cenário ideal para eles. Que eles podem praticar o moralismo de goela, eles podem trazer importado qualquer coisa, e em qualquer momento eles intervêm. Quando eles por trás estão sabotando, comprando, subornando, assassinando, matando, fazendo o que for necessário para estabelecer o poder real. É isso que eles fazem pelo mundo inteiro. Não é à toa que Donald Trump está escondido embaixo da cama, que o Vance teve que vir a público, levantar o dedo e falar: não façam nada com ele, eu vou tirar ele debaixo da cama. Porque todo mundo achou que o Donald Trump tinha assumido. Não. A inteligência americana descobriu que iam fazer um atentado contra ele. E levaram o rapaz agora de bolo. Porque, para quem não sabe, esse rapaz era dos únicos dois nomes que tinham abertura. O outro eu não vou dizer aqui porque eu não vou botar de alvo. Então, a mulher, tá? Que não podiam ser criticados na Rússia. A Rússia via esses caras, independentemente da posição pontual ali, ou papinho do PT, que vão vir falando aí, graças a Deus que o cara morreu, o cara era considerado um embaixador da Rússia nos Estados Unidos, dentro do conjunto de normas e regras, isso provando mais uma vez que a Rússia enxerga muito bem a doutrina woke como a grande maldição do século. Então, a gente vê o cara sendo perseguido agora, confrontado, pelo quê? Pelos poucos acertos que ele faz, não pelo conjunto de erros. É isso aí. Falar em Nepal, nunca é demais lembrar que esses protestos artificialmente estimulados através de redes sociais e que estão sendo batizados como protestos da geração Z, primeiro que não tem nada de geração Z. Na linha de frente estão ali mercenários, Black Bloc, não com esse nome, mas aquele modelo em que surgiram no Brasil figuras patéticas que falam sobre o desenvolvimento da indústria nacional como algo que alimenta a burguesia e que prefere que o Brasil continue trocando riqueza por espelho a ter o desenvolvimento, porque isso alimentaria o burguês nacional. Ele prefere que alimente o burguês estrangeiro. Você sabe, você que está me assistindo, sabe exatamente de quem eu estou falando. Vou evitar aqui dar palco a entreguista. Mas, Rubão, não vamos esquecer também que Alemanha, Reino Unido são dois países aqui da Europa que, sinceramente, eu fiquei surpreso com a França largando na frente na crise, porque era algo que nós já vínhamos prognosticando há muito tempo que iria acontecer. Alguns especialistas falavam em 5 anos para o caos, e nós dois, nas nossas conversas de bastidores, falávamos que isso no máximo seriam 3 anos para que esse caos nas ruas dos principais centros urbanos de Alemanha, França e Reino Unido, isso iria ocorrer. Na França já começou e não tem hora para parar. O novo primeiro-ministro francês é o ex-ministro da Defesa, ou seja, é uma pessoa com a mentalidade de opressão mesmo, para combater o caos dentro da França. E o mesmo vai acontecer dentro do Reino Unido, o mesmo vai acontecer na Alemanha, e já está acontecendo de uma maneira bastante ofuscada por uma imprensa corrupta dentro dos Estados Unidos, quando nem mesmo o presidente da República, como você mencionou há pouco, tem
a segurança de aparição pública, porque ele corre sério risco de ser assassinado. Então, como é que você enxerga aí esse processo acelerado de degradação do Ocidente após aquilo que nós falávamos sobre o mergulho na piscina vazia da Ucrânia? O Wellington, é quase um compilado, né? Se você for no meu canal, principalmente, e se você pegar, eu acho que eu vou pedir para o Christian fazer um bloco só dos nossos programas de domingo e deixar lá prontinho para você acessar no canal. Você vai ver que desde o primeiro momento da guerra da Ucrânia, nós demos o raio-x completo de todo o processo. Nós falamos que a Rússia estava levando a guerra como uma bela commodity, tá? E riram da nossa cara. Falaram que a gente era louco, que a gente era Roussetti, que a gente era isso. Ninguém aqui era Roussetti. A gente estava fazendo uma análise pontual do que estava acontecendo. Foram para os embargos econômicos. A Alemanha começou o processo de autossabotagem antes, quando caiu na onda verde de acabar com as suas usinas termonucleares, uma coisa impensável para um continente que tem um déficit energético terrível. Tá? Todo aquele processo de doutrina woke que veio importada e introjectada no meio da sociedade europeia dos Estados Unidos, principalmente via Partido Democrata, criaram esse colchão ali, e desde o primeiro momento, eu e o Hélio falamos assim, esse colchão é uma piscina de traça, está tudo corroído, isso não tem chance. E fechou o primeiro ano com praticamente a economia europeia no vermelho, porque a partir do momento que você tem crescimento zero, você está no vermelho. A população cresceu, a economia realmente tem uma tendência a se desmonetizar, que é a inflação do período, e você tem crescimento zero, você caiu. Veio o segundo ano, a situação piorou. Veio o terceiro, terrível. O quarto, simplesmente fecha o caos. E quando o Wellington fala 5 anos, são os top analistas da Europa. São gente que você pode ter confiança, gente que tem análise séria, porque 80, 90%, 90% da mídia mainstream ou mídia atlanticista ria e dizia que a Europa estava indo de vento em popa. E que em mais um. Tanto é que todo o processo de análise do ataque à Rússia era que a Rússia iria naufragar em 6 meses, porque o fim do sistema SWIFT, o embargo econômico, tá? Tudo isso daí iria fazer a Rússia, o povo sair caçando. O que está acontecendo no Nepal aconteceria na Rússia. O Putin teria que fugir num avião, tá? Escondido em algum lugar, algum compartimento de carga. E o que a gente viu foi o Putin se reeleger com o maior nível de votos da história dele próprio lá na Rússia. E apesar da eleição, apesar do processo do sufrágio popular, ainda teima o Ocidente vir com a velha narrativa, a velha retórica de chamar todo aquele que não lhe apraz de ditador, porque eles criaram na mente deles, ou criaram na mente do povo, a figura, o estereótipo do ditador, o sanguinário, o ditador, o Pol Pot da vida, em cima de cadáveres e cadáveres. Esquece que quem faz isso é o Ocidente, em cima de viciados, de drogados, de desempregados, de uma sociedade sem futuro nenhum, uma sociedade que desaprendeu a trabalhar. O europeu foi laboral a vida inteira, o europeu sempre foi trabalhador, o europeu não sabe mais trabalhar, não tem mais nada. Hoje que eu falo o europeu, com 50 anos de idade, ele sai da casa do pai e da mãe para ir morar com outro cara do mesmo sexo. A Europa naufraga a olhos vistos. A Galícia, que é talvez, junto com o País Basco, o maior reduto da Espanha, aquela parte mais intransponível, aquela parte onde o pessoal falava assim, nem os mouros chegaram aqui. É o papo da Galícia. Tá? Esse ano, lá não tem Antônio, não tem Francisco, não tem Rubem, não tem Eládio, tá? Não tem José, não tem Juan.
o maior número de nascimentos se chama Mohamed. Esse é para vocês verem a tragédia que se transforma a Europa. Não por causa dos Mohamed, mas por causa da própria Europa. É isso aí, eu estou conversando com o Rubem Gonzalez, o Rubão. Para você que não conhece, é o grande analista brasileiro de geopolítica do canal Geoforça Brasil, que eu recomendo absolutamente que você acompanhe e possa ficar sempre bem informado. O Rubem tem uma produção diária, ele está sempre para além de ser convidado para diversas outras publicações aí, páginas, podcasts, etc. Rubem tem dado uma contribuição enorme para o debate sobre a geopolítica e as implicações diretas da geopolítica no Brasil. Afinal de contas, o Brasil não é uma ilha separada do restante do planeta. Eu peço para você que curta, comente, compartilhe, quem pode contribuir com o Pix que está na tela, para que possamos fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Rubão, como é que você avalia essa apresentação da China no desfile dos 80 anos da vitória da China, em que a apresentação de armas foi vista por muitos como um desafio ao resto do mundo, enquanto as pessoas mais lúcidas viram aquilo como uma demonstração de que a China está disposta à construção da paz, mas está preparada para qualquer cenário que se apresente contra ela. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. A melhor arma de dissuasão é o seu vizinho saber que você está tão armado quanto ele. Isso daí vai promover a paz entre vocês. O Samuel Colt fez uma frase célebre na história, ele que criou o revólver, acho que o primeiro revólver de dupla ação é dele, e ele falou assim: Deus criou o homem, Samuel Colt os transformou em iguais. Então, essa verdade, apesar de ser um pouco trágica, não deixa de ser uma verdade, efetivamente. Então, a China fez o movimento AC/DC. Não é corrente contínua, não é corrente alternada, e muito menos a banda. Nem antes de Cristo e depois de Cristo. É antes da China e depois da China. Eu acho que o grande choque daquele desfile, somado e corroborado por vários desses, é o lado importante, né? É o efeito não deletério das redes sociais, onde ela pode ser utilizada de uma forma simples, aonde, apesar dos discursos dos idiotas rasos do que se apregou de direita, vamos dizer aqui, provavelmente para o Brasil, que é o nosso público-alvo, todos os influencers, como se chamam assim, tá? Que se dedicam ao ramo de viagens, que vão para a China, não adianta tentar manipular, eles voltam rendidos. E o último que eu vejo é um canal que eu nem assisto, mas é que é o Nômade Raiz, aonde ele foi à China pela segunda vez, foi para uma cidade mais desimportante daquelas que a gente não conhece e que, no entanto, é do tamanho do Rio de Janeiro. Uma coisa soberba. E você olha para a cidade e você vê ordem, capricho, você vê tudo aquilo ali, você não vê nenhuma guarda ideológica, você não vê nenhum arroubo de violência, você não vê nada, nenhum traço de totalitarismo. Inclusive, uma coisa muito engraçada na China é que eles matam, sequestram, roubam, fazem tudo, e, no entanto, tem vários casos aí de rodovias, pontes, viadutos, aonde pegam um velho turrão irritante que não quer ceder a área dele, e os caras dão a volta e fazem uma curva em volta do terreno do cara. Isso é um Estado que é chamado de totalitário, num país onde nós temos o narcotráfico, temos várias entidades criminosas, temos milícias, matamos 47 mil por ano e temos 75 mil desaparecidos. E o cara enche a boca para dizer que a China é um perigo. Só para vocês saberem, a China tem menos de 7 mil homicídios por ano, com uma população 7 vezes maior que a brasileira. O Brasil tem aproximadamente, se a gente for botar números reais, tem mais de 10 vezes o número de assassinatos na China. Isso com uma população 7 vezes menor. Isso é uma vergonha.
o que se faz aqui, e é muito bom ver essas pessoas indo nesses lugares e efetivamente contando a verdade. As pessoas cortando os laços com algum tipo de canal. Eu vejo ainda que o tráfego desse pessoal é tudo tráfego pago. Pago. Tráfego pago se chama comprar visualizações. Todo mundo não vai entender o que é tráfego pago. Tráfego pago é quando você paga para ter visualizações. É uma coisa que acontece no YouTube com tamanha naturalidade que eles chamaram de tráfego pago. Então, esses caras, mas mesmo esses caras que aparecem com milhões de visualizações de um dia para o outro, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa: o tema geopolítico não tem público de milhões, nem de centenas de milhares. O cara que coloca um vídeo no ar hoje falando de geopolítica e no dia seguinte tem 500 mil visualizações, pode ter certeza, 450 mil são compradas. Que nós não temos público para isso. A maioria do público acha esse papo nosso aqui chato e desnecessário. Isso aqui é chato, é técnico, é desnecessário e não está afim de ouvir isso. É, Ele tá os que pensam mais, eles conseguem dizer que somos russetes, né? Porque Exatamente, nós somos Roussetti, porque fere a visão que ele tem daquilo ali. Então, você vê efetivamente as pessoas se rendendo à realidade. Você vê jornalistas indo na Rússia, olhando Moscou e falar assim: poxa, é isso aqui que eu queria que fosse Nova York. Nova York deveria ser assim. Ou seja, o Nova York que você tem na cabeça, você vai achar na Rússia, você vai achar na China. Aquele país lindo, maravilhoso, tecnológico, aonde a calçada se move, as luzes feéricas tomam conta de tudo, você não vai achar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai achar cidades degradadas, bairros que você não pode atravessar, como no Brasil, lugares horríveis, o Central Park, em que pese aqueles lavadores de dinheiro vendendo apartamentos por 50 milhões de dólares, Central Park deve ser a maior concentração de ratos por metro quadrado do planeta. É um lugar sujo, fétido, que se você for caminhar à noite, você fatalmente vai ser assaltado, se for mulher, vai ser estuprado. Então é o seguinte, é um lugar horrível, horroroso, e que as pessoas têm na conta de algo maravilhoso, fantástico. O cara que vai procurar, eu digo para você, se você quer procurar Nova York, se você quer procurar a Quinta Avenida, vá na China ou vá na Rússia. é isso aí. Sem falar que hoje andar de metrô nos Estados Unidos da América é um risco enorme. E estamos aí com a imprensa sufocando o recente assassinato de uma refugiada ucraniana em um metrô em um dos centros urbanos dos Estados Unidos da América. E isso consolida a violência urbana norte-americana como algo praticamente irrecuperável, porque a origem do problema é a mesma origem do problema da França, da Alemanha, do Reino Unido, que nós temos comentado, que é a questão socioeconômica, esse fosso que existe entre as elites desses países que concentram praticamente toda a riqueza e que essas elites estão completamente desconectadas das realidades, respectivamente, né, dos povos desses países. E esta onda de protestos já iniciada na França, ela tende a ser um efeito cascata, onde todos os países ocidentais que apostaram tudo na destruição da Rússia para a formação de 17 estados frágeis, eles irão sofrer porque eles abandonaram a diplomacia e as relações internacionais para que abraçassem o neocolonialismo e continuassem com modelos de exploração que já não são mais aplicáveis. Veja a França, que foi expulsa do continente africano. Hoje a França tenta reconstruir suas células de exploração exatamente na América do Sul, graças a figuras patéticas como Lula, que trabalha, e aquele senador Randolph, lembrei do nome dele hoje, que é praticamente um senador francês, defendendo os interesses da França e da União Europeia. Além disso, tem a pseudo-direita brasileira que trabalha para a defesa dos interesses norte-americanos, um país em decadência, um país falido,
um país completamente sem expectativa nenhuma de recuperação econômica e que vai agravar os problemas internos, com certeza, porque não tem uma solução dialogada, não está preparado para um mundo em paz, investiu e investe tudo em orçamentos secretos do Pentágono, que é a maior máquina de corrupção do planeta. Então, é por isso que temos esse cenário de degradação. A saída seria o diálogo com as potências emergentes, especialmente China, Rússia e Índia. Mas eles não estão preparados, e talvez você que está me assistindo não esteja preparado para esta conversa ainda, tá bom? Rubão, nós vamos ter que encerrar. Você sabe que tem daqui a pouco uma entrevista. Eu não vou mencionar porque senão vai quebrar a expectativa do meu público aqui, que eu não sou louco, mas eu gostaria, antes que você se despedisse aqui do nosso público, desta conversa, e que eu antecipadamente lhe agradeço pela disponibilidade, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade de um passo ainda mais ousado e equivocado dos países europeus e talvez com um pouco de apoio, ainda que tímido, dos Estados Unidos da América, através, adivinhe de quem? Da Polônia, tentando desafiar a Rússia. A Polônia cumpre o seu papel histórico. Não é à toa que nos Estados Unidos, aqui durante muito tempo, na base da brincadeira, da sacanagem, aqui a gente sempre teve a piada de português que a gente fazia do colonizador, que é uma mania, é uma maneira do colonizado se vingar. Até porque a maioria dos colonizados aqui também eram portugueses, vinham de lá. Então, mas ele já se julgava brasileiro e isso daí é uma coisa normal. Nos Estados Unidos, as vítimas preferenciais eram os poloneses, dizem eles lá, não sou eu, que é pela obtusidade intelectual. Ao ver a Polônia praticando isso mais uma vez, lembra aquela história do japonês que vinha pela calçada, pisa numa casca de banana, quebra a perna, fica 6 meses no estaleiro e depois que ele consegue sair do hospital, ele vai para a rua e ele vê uma casca de banana a 200 metros e o japonês, o Satoru San, fala assim: ai, Jesus, lá vou eu quebrar minha perna de novo. Tá? Isso daí representa, para quem não sabe, foi a Polônia que atacou a Alemanha em 1939 e tomou-lhe uma porrada tão grande que em 15 dias eles foram dizimados. E a Polônia deve ser efetivamente governada por imbecis, porque a Polônia, a única coisa que precisa fazer para virar uma superpotência é não fazer nada, é ficar quieto. Brincar de estátua. Por quê? Eles efetivamente, talvez até por neo-eslavismo deles, eles mantiveram a doutrina woke longe, eles barraram muito a imigração e eles criaram um país interessante. A Polônia hoje é um país interessante. É um país super interessante. O que a Polônia tinha que fazer? Dar uma de Índia. Estou aqui na Europa. Talvez da Hungria, que está dentro da NATO, mas mantém uma postura independente. Eu não vou entrar em provocações, eu não vou entrar em nada, porque como você falou, cara, quando você destrói a França, quando você destrói a Alemanha, a Inglaterra, a Polônia vira uma opção, vira uma grande opção. Mas mais uma vez eles estão vendo a 500 metros a casca de banana e já sabem que vão pisar e quebrar a perna. Se eles entrarem nessa, vão ser dizimados, até porque a Rússia não vai ter a mínima complacência que ela tem com a Ucrânia, com a Polônia. Se a Polônia acha que vai ser tratada cirurgicamente como a Ucrânia é, não. Saiba que de cara vocês vão levar uns 30 Orishnik logo de cara, que é para não ter dia seguinte. Então é o seguinte, tudo que fugir do armamento nuclear que a Rússia tem, ou vamos dizer assim, o limiar da guerra nuclear, vocês vão ganhar na cabeça, porque o russo também não gosta de polonês. Então, o amor é recíproco. Só que o polonês é mais intolerante com o russo do que o russo com o polonês. E a população deveria abrir os olhos para isso.
porque é o grande momento da Polônia. A Polônia não foi afetada diretamente por todo esse processo, não recebeu o processo interno de erosão que esses países tiveram, e hoje o que acontece? Quem tem chance hoje de ganhar alguma coisa com isso daí é Espanha, Portugal, que são limítrofes, estão abaixo, e a Polônia, que está acima, em direção à Escandinávia, naquela zona neutra ali. Ótimo. Aí ela vai engolir essa historinha de 19 drones que passaram dentro do seu território, eles abateram 3 ou 4 e blá, 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 e o ataque não era para a Polônia, não havia nada disso daí. Agora, se eles quiserem entrar nessa, lamentavelmente, eu garanto para vocês que aí sim, aí você vai ver a guerra de 40, que essa guerra não interessa à Rússia. Aí você vai ver em 48 horas a Polônia ser varrida do mapa, coisa que não acontece com a Ucrânia até hoje, porque a Ucrânia é um balcão de negócios da Rússia. É uma commodity russa que tem apresentado índice de 4, 4,5% para você ver. O Brasil, depois de séculos, está pensando em crescer 2, 1, 1,5% a 2%. Tá? A Rússia está crescendo em média 4% ao ano. A Europa está estagnada. A Alemanha tem 3 anos que o crescimento é zero, ou seja, crescimento negativo. O governo veio a público dizer que as obras sociais, todas as verbas sociais vão ser cortadas. O governo não tem mais dinheiro. O metalúrgico da Mercedes-Benz, que há 4 anos atrás ganhava 5 mil euros por mês para fazer uma atividade que o máximo na Europa pagava 2.500, ele ganhava o dobro no mínimo, ele está desempregado, recebendo 1.000 euros por mês, e daqui a pouquinho nem os 1.000 euros ele vai ter. O que vai dar daí? Não tem problema. A Europa tem know-how e expertise de passar fome, necessidade e a cada 300 anos fazer uma cagada. Está na hora de fazer a dela agora. Com certeza. Rubão, eu quero lhe agradecer. Antes de me despedir definitivamente, eu gostaria de dizer que eu tenho feito uma análise de mensagem subliminar nas publicações da BBC Brasil e gostaria de convidar você, Rubão, né, e também o seu público para que todos nós juntos possamos fazer uma análise crítica da propaganda contra o Brasil que está sendo disseminada através da BBC Brasil. Tenho denunciado, você que tem o X, a rede social, pode procurar o meu por lá com o meu nome. E, na verdade, é W Calazan Suécia, o meu, está aí na descrição, sempre tem aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Eu tenho feito essa denúncia, a BBC Brasil tem feito um trabalho de propaganda, inclusive potencializando atos de primaveras dentro do Brasil, a pretexto de fazer reportagens sobre o apelo de alguns bots sobre inveja do que está acontecendo no Nepal, que poderia acontecer dentro do Brasil. Então, a BBC potencializa esta onda de revolta interna e isso é muito perigoso. Então, o governo Lula, que deveria se preocupar mais com a soberania nacional, no lugar de tentar controlar as redes sociais para punir desafetos, deveria se preocupar com a soberania popular e essa invasão eletrônica através das grandes redes de rádio e televisão estrangeiras que atuam dentro do Brasil. Rubão, mais uma vez, muito obrigado. Espero que possamos estar juntos em outras oportunidades. Eu que agradeço o espaço, estou sempre solícito, pronto. Não só o Wellington, que é meu amigo particular, é diferente, mas no âmbito do esclarecimento, no âmbito da geopolítica, todos que me convidam, eu tento atender, dentro do possível, dentro da minha agenda, dentro de tudo isso, porque, lamentavelmente, por incrível que pareça, nós, apesar da assertiva, apesar do trabalho, a gente não tem como profissão isso aqui. Tem muita gente aí de conteúdo medíocre, isso aqui não é choro, não é nada, é simplesmente uma constatação, um conteúdo extremamente medíocre vendido, tá? Que vive disso aqui. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos aqui fazendo trabalho. Tem gente que, quando eu faço uma live de 2 horas, quer que eu fique 5, e eu não tenho condições disso. Não, fica mais, responde tudo isso aí, porque dentro da geopolítica o público é ávido, o bom público é ávido pelo conhecimento, porque efetivamente ele é bombardeado com mentira dia e noite. Mas só o fato dele já estar vendo que é bombardeado com dia e noite é uma vitória nossa. A gente faz o papel daquele beija-flor.
pega uma gota d'água e joga lá no incêndio. Porra, você não apagou o incêndio, Beija-Flor? Não, eu não apaguei o incêndio, mas hoje eu vou dormir no travesseiro. Eu fiz a minha parte. Se você, como elefante, não fez a sua, o problema é seu. Com certeza. Valeu, Rubão. Um grande abraço para você, obrigado. E olha, você que está me assistindo aqui, não desligue não, porque logo depois que eu me despedir, vai entrar o vídeo do corte do meu comentário hoje, atualíssimo, quentinho, na televisão pública de Angola, sobre a crise na França, tá bom? Mas antes de me despedir definitivamente de você que está assistindo, eu peço que você curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas para que possamos ampliar essa corrente e quem pode contribui com o Pix. Assista agora os cortes com o meu comentário no Hora 10, edição da manhã, do canal TPA Notícias da televisão pública de Angola. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E nós vamos agora voltar a tentar o contacto em direto com Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, Suécia. Vamos olhar para os protestos em França. Wellington, bom dia. Esta crise política em França, e aqui a olhar também para o dia de ontem da tomada de posse do primeiro-ministro, o que é que está a movimentar e a alimentar estes protestos em meio à crise política neste país europeu? Bom dia, Mônica. Bom dia, Benvan, e a você assistindo ao Hora 10. Bem, essa crise política na França, ela não é novidade. Ela é uma decorrência natural de um país que vem em crise desde 2018, com os coletes amarelos. Houve uma interrupção durante praticamente 2 anos, com o período pandêmico, mas período este que agravou ainda mais a raiz do problema francês, que é socioeconômico. O problema da França é falta de dinheiro. O problema da França é que a sociedade está abandonada pelo governo. O problema da França é que o modelo neoliberal ele foi aplicado à revelia das aspirações populares francesas manifestadas nas urnas, e com isso temos governos seguidos que são depostos e substituídos apenas por novas figuras patéticas que ignoram as aspirações populares, não aplicam políticas que resolvam os problemas do povo francês, e com isso há uma lacuna enorme entre governo e sociedade na França. Tudo aquilo que falam sobre os países chamados de países em desenvolvimento ou países do terceiro mundo é o que hoje acontece na França, na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. A França foi apenas o primeiro a despoletar uma onda de protestos, como estamos vendo nas ruas. Mas Alemanha, Reino Unido e um pouco já foi iniciado nos Estados Unidos, inclusive com o assassinato de uma figura conhecida e que está sendo destacada como de extrema-direita, mas estamos falando sobre um ser humano que tinha o direito de expressar sua opinião, já que a defesa da liberdade é um dos pilares do que chamam de democracia no Ocidente. Então a França é resultado disso, Mônica. A França, que sempre foi apresentada como farol da resistência contra a opressão e matriz de ideias republicanas, mergulha agora numa espiral de caos político e social que expõe as cicatrizes e um sistema em frangalhos. Né? O que inicialmente se manifestou como um mal-estar difuso com os coletes amarelos em 2018 foi transformado, sob a gestão arrogante de Emmanuel Macron, num abismo intransponível entre o Estado e o seu povo. Aí, com a queda agora do Bayrou, que era o primeiro-ministro pouco conhecido, né? O nome dele, se na próxima semana for falado sem explicar que ele foi primeiro-ministro da França, ninguém vai lembrar o que foi que ele fez, não é? Porque foi ali apenas para ocupar um cargo e cumprir uma agenda já pré-definida. Agora é substituído pelo Sébastien Lecornu, que é ex-ministro de quê? Da Defesa, ou seja, um primeiro-ministro que tem uma mentalidade que vai ser voltada para a repressão do povo francês, porque o caos social na França é irreversível. O problema da França são políticas opressoras. A França não aprendeu a fazer diplomacia. Aquela diplomacia que era ensaiada há muito tempo atrás por figuras dos anos 60 da política francesa. Agora nós temos
um modelo neocolonial que foi fracassado no continente africano e que tenta voltar com força a partir da América Latina, mas que também vai ser fracassado. Wellington, pois não. Até que ponto é que a situação caótica de França pode representar um perigo para a Europa? Representa porque a França é uma potência do ponto de vista econômico do continente europeu, pelo menos em tese, né? Já que com a guerra da Ucrânia vimos que o país está passando um acelerado processo de declínio, assim como a Alemanha, que era considerado o motor da União Europeia. Então, a França contamina toda a União Europeia e ameaça a unidade do bloco comum europeu. Sem uma França forte, não vai haver uma União Europeia coesa. E por isso, Mônica, eu vou entrar até numa outra questão, essa busca incessante pelo aprofundamento da guerra na Ucrânia. Porque o único plano que a Alemanha, França e Reino Unido tinham para tirar suas economias do caos era fragmentar a Rússia em 17 estados frágeis. Mas fracassou, não vai conseguir, não adianta insistir. Quanto mais sanções aplicam à Rússia, mais vão sofrer as consequências, no chamado efeito bumerangue. Isto vinha sendo... O Ivan está aí ao seu lado, sabe? Apresentou Conexão Angola comigo várias vezes. Quantas vezes eu e o Ivan debatíamos sobre esse prognóstico que estava patente. Não existia outro caminho que não fosse uma quebra das economias da França, do Reino Unido e da Alemanha e dos Estados Unidos da América. Wellington. Por isso... Vemos aí, União Europeia arrastada pelo fracasso da NATO na Ucrânia. Esta é a realidade. Este é o reflexo de políticas aplicadas por líderes débeis que foram ali instalados à revelia das aspirações populares e que agora temos a fragilidade, a opressão, tudo que apontam contra Angola, contra outros países africanos, contra o Brasil, contra Venezuela e tal, é exatamente o que é praticado nos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido hoje. Wellington. O povo não tem nenhum direito de expressão, o povo não tem nenhuma vontade aplicada na agenda política. É por isso Wellington. que eles tentam terceirizar o problema, apontando e criando primaveras, como vimos no Nepal, criando primaveras, como tentaram em Angola recentemente, o mês passado, não é? Que foi uma ação internacional dentro de Angola, todos sabem disso, não é? Especialmente porque Angola combateu o tráfico de diamantes e outras riquezas no leste da República Democrática do Congo, que era uma das sangrias da economia europeia, através do mercado informal. Não é? Agora temos esses países que se apresentam como referência, como exemplo, mergulhados no caos e não sabem como sair, porque abandonaram a diplomacia e estão mergulhados na exploração, mas não tem a quem explorar. O mundo está interconectado e outras potências não aceitam mais isso. Wellington, Macron resiste na ideia de não convocar eleições antecipadas e parece determinado a manter este caminho. Macron pensa nele e no projeto político dos bancos que instalaram Macron ali no poder. Macron é um banqueiro, ou um ex-banqueiro. Ele não tem uma mentalidade de povo, não está preocupado com o povo francês, não está preocupado com a economia francesa, ele tenta se manter no poder, assim como Netanyahu em Israel, preocupado com seus interesses, porque ele sabe que se perder o poder, certamente vão encontrar os crimes praticados por ele, ele será julgado e condenado. Macron, inclusive recentemente, mais de 8 opositores franceses foram assassinados, e, estranhamente, ninguém sabe como eles foram assassinados. Algo que a imprensa esconde dos holofotes. Não é? Assim como está acontecendo na Alemanha com os opositores ao governo alemão. Então, existe uma onda de violência, opressão nesses países que se dizem defensores das liberdades, que nós precisamos condenar urgentemente, porque eles vão tentar contaminar os países, tentando convencer as populações de países africanos e da América Latina de que é melhor viver nessas porcarias, França, Reino Unido e Alemanha e Estados Unidos também, mergulhados em crise, em caos, em assassinatos e opressões e preconceitos, do que viver nos nossos próprios países e reconstruir os nossos próprios países. Esta é a realidade.
Wellington, o que é que resolveria esta crise política em que está mergulhada a França? Este é o quarto primeiro-ministro eleito em menos de 2 anos. O quinto, né? Se você for fazer uma conta mais profunda, é o quinto. Né? Então, o que vai mudar? É preciso mudar a mentalidade, não é? Porque essa mentalidade do neoliberalismo francês foi radicalizada por Emmanuel Macron e falhou economicamente, manteve a estagnação do PIB, que é o Produto Interno Bruto per capita, e ampliou a pobreza no país. Então, se não há solução interna, uma política voltada para a retomada do próprio país, não vai haver solução. Enquanto a mentalidade francesa for de tentativa de exploração de outros países, que é a mentalidade predominante na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e também na Alemanha, eles vão continuar mergulhando num caos sem fim. Não há solução se não for a mudança da mentalidade, abandonando o neoliberalismo que fracassou e tentando dialogar com esses países que são chamados de ditaduras, de regimes, etc., como China, como Rússia, como Índia, que antes era a maior democracia do planeta. Agora, porque abandonou os Estados Unidos e não quer participar dessa agenda insana de Donald Trump, já não é vista mais como democracia. Então, se não mudar essa mentalidade neocolonialista, nós vamos assistir a um acelerado declínio dessas antigas potências, porque são antigas potências, não são mais potências como víamos noticiando até 5 anos, antes de tudo isso eclodir aí com a Ucrânia em especial, que foi a grande vala, o grande cemitério do Ocidente está na Ucrânia. É esta questão que o orgulho ferido de uma elite que não aprendeu a trabalhar, só sabe explorar, ela não quer aprender com os próprios erros e vai continuar mergulhando nesses erros. Não há solução para a França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos que não seja a mudança de postura. Enquanto for arrogante e neocolonialista, vai falir internamente e vai haver, sim, revoluções sangrentas nesses países. A França teve um processo acelerado também por causa da sabotagem do lobby sionista, porque iria reconhecer a Palestina como Estado independente. Emmanuel Macron deixou isso claro. Então, todo o processo foi acelerado pela sabotagem do lobby sionista. Mas o problema é muito maior. O problema é socioeconômico. Se não resolver o problema das sociedades desses países, em especial agora que estamos falando da França, os problemas eles só vão ser aprofundados, Mônica. Obrigada, Wellington Calazans. Ivan, tinhas mais uma questão? Era também só para recordar esta data efemérica do 11 de setembro de 2001, que completa já hoje 24 anos. Ainda está na memória de todo o mundo estes ataques terroristas. Wellington Calazans, de lá para cá, estes ataques mudaram completamente o mundo. Mudaram o mundo porque o terrorismo dentro dos Estados Unidos precisava ser investigado de outra maneira, e não através da invasão do Iraque e de outros países, como vimos. O ataque que era para ter a sensibilidade interna e a solidariedade internacional para que problemas como aquele não voltassem a ocorrer, como não voltaram, né?